Natuza Neri e demais colegas se revoltam com o PDL da pedofilia votado essa semana pelos bolsonaristas no Congresso, expõe o discurso impecável da Sâmia Bonfim e destrói falando só verdades. Espia. Aconteceu algo essa semana também que eu incluiria nesse rol, mas é mais do que rol, talvez seja a fã mesmo, que foi uma mudança numa legislação para dificultar o acesso de crianças ao aborto legal. O aborto legal é permitido em casos de estupro de meninas até 14 anos de idade desde 1940. É sendo chamado projeto da pedofilia. Da pedofilia, pelos críticos, desde 1940. E os deputados, por mais de 300 votos, resolveram criar empecilhos para que uma criança tivesse acesso. Tenha acesso. E isso já é algo tão impressionante, porque no Brasil, mesmo nessas condições de aborto legal, as crianças e as mulheres não conseguem acessar. Tem médicos, tem hospitais que não deixam que o exercício direito que essas mulheres estupradas ou meninas têm não prevaleça. E aí esses parlamentares fizeram essa votação que é ultrajante. E o dado é alarmante, gente. Em 2023, quase 14 mil meninas abaixo de 14 anos de idade tiveram filhos aqui no Brasil. Sabe quantas tiveram acesso ao aborto legal? 154. É você condenar uma criança estuprada a seguir com uma gestação. É de uma crueldade atroz e um Congresso absolutamente dominado por homens. A deputada Sâmia Bonfim fez um discurso duríssimo no plenário da Câmara. Eu queria rodar esse discurso aqui para a gente dar uma olhada. Porque há 2 anos atrás, em 24 segundos, se aprovou a urgência do projeto de lei 1904, que é o PL dos estupradores, e que depois foi amplamente rechaçado pela sociedade brasileira, e aí o presidente da Câmara à época não teve coragem de colocar a matéria em pauta. E por conta disso, porque vossas excelências compreenderam que existe uma maioria social, 70% da população brasileira, que é contrária a retroceder no direito ao aborto legal em casos de estupro, lei essa que temos desde 1940, ficam buscando saídas para construir uma agitação sobre a base social de vocês. Aliás, quanto mais próximo do processo eleitoral, mais tentam fazer isso para dar algum tipo de satisfação, porque alguns aqui só sabem fazer política em cima dos corpos das pessoas que eles não suportam, criando uma lógica fundamentalista e distracionista, ao invés de lidar realmente com o problema das crianças brasileiras. E quais são esses problemas? Hoje no Brasil existem 50 mil meninas com menos de 14 anos que estão casadas. Qual é a urgência em se votar qualquer projeto de lei que impeça que essa aberração exista? A cada 2 dias, uma menina morre no Brasil porque está grávida. É a segunda maior causa de morte de meninas no Brasil. E qual é a urgência dos senhores estarem preocupados com isso? Aliás, sabe o que eu acho trágico? É que vem aqui dizendo que estão defendendo os bebês e ontem passaram o dia trabalhando para tirar 10 dias do direito à licença paternidade. Não querem passar um dia a mais cuidando do próprio filho e aí vem aqui dizer que estão protegendo os bebês do Brasil. Tenham a santa paciência. O que os senhores querem fazer é castigar, penalizar ainda mais essas crianças brasileiras. E aqui, novamente, tem um recorte de classe e um recorte de raça. Porque eu não vou perguntar nominalmente para cada um dos deputados o que fariam se fosse a filha de vossas excelências. Porque sabemos bem qual é a resposta. Quando é filho de rico, vai para uma clínica clandestina. Agora as pobres, não. As pobres podem morrer suscetíveis a qualquer tipo de infecção. E aqui nós estamos falando de crianças. As adolescentes que se tornam mãe, metade param de estudar, têm a sua vida completamente destruída. Os senhores já viram uma criança de 10 anos? Acham que aquele corpo tem condição de carregar uma gestação? De que lado que eles estão, afinal de contas? Não é dos bebês, é mais uma vez dos estupradores, uma tropa de homens já de cabelos brancos, os que ainda têm cabelo, vindo aqui dizer que criança tem que ser mãe. Não teve uma palavra o que se fazer com esses estupradores, que na maioria das vezes está dentro de casa. Casa essa que os senhores também não querem ficar para cuidar das crianças. Pois é, e aí essa coisa está crescendo, nas redes sociais há uma campanha enorme, porque a legislação permite, gente, o legislativo brasileiro em 1940 era mais avançado
do que o legislativo de 2025. E esse debate é muito recente, porque desde 1940 ninguém discutia isso. Aí, de repente, a gente começou a discutir uma coisa que está em vigor há 100 anos. Mas aí você matou, é a questão eleitoral. Não, sem sombra de dúvida. Vamos ver como é que o Senado vai... Ou não vai, né? O que no geral o Senado simplesmente vai segurar e não colocar para votar. Vai esquecer. Né? Bom, É sempre uma saída do Senado que a gente não coloca para votar. Até que aparece a pauta Fred Krueger, né? Que é aquela que você acha que morreu e aí, de repente, ele aparece no fim do filme. O presidente viaja, outros faltam e aí alguns fazem o serviço. Exatamente. Agora, o que me chamou muito a atenção, a gente poderia falar dos partidos de extrema-direita no Brasil que votaram em conjunto a favor dessa limitação, é uma legislação, né, do CONANDA, do Conselho Nacional de Direitos das Crianças. A gente poderia falar de mulheres de direita que muitas vezes teriam mais sensibilidade, a mulher teria mais sensibilidade de ver a criança e perceber que é um caso em que a criança é duplamente vítima quando ela tem esse acesso negado, a interrupção de uma gravidez, uma criança, imagina. Mas me chamou a atenção, na verdade, as abstenções, não digo abstenção, que só teve uma abstenção, mas as ausências, nomes muito importantes do parlamento que não estavam lá, a começar pelo presidente da Câmara, que acho que já estava em viagem para Belém, mas isso não é por acaso. Pelo que eu vi, quem presidiu foi o vice-presidente, que é do PL. Você tem nomes muito importantes do parlamento e nomes influentes que simplesmente não estavam, faltaram àquela sessão. Isso não é por acaso, isso é lavar as mãos num caso essencial para a sociedade. É tudo por causa da eleição, que está próximo, né? Exatamente. Medo de contrariar grupos religiosos radicais, grupos... Mas eu acho que o Senado tem condições de evitar essa maldade.